Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe está morto. E aqui tá falando, né, que nem assim, ó, se a pessoa amaldiçoar, mate a pessoa. Não, ela está morto. E o que que é estar morto? É estar longe de Deus, né? Espiritualmente. Espiritualmente você Morto morre, né? espiritualmente. E qual é a forma de você reviver, né? É se arrepender, né? É pedir perdão. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo ar que eu respiro, pela vida do meu irmão Fábio e do Carlos nesta peleja, Senhor. Então, Pai, eu te agradeço. Continua nos revelando aquilo que está oculto ao nosso entendimento, fala aos nossos corações, fala com os nossos filhos, com os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e todos aqueles que tiverem a oportunidade, Senhor, de ver, de assistir, de ouvir esse devocional. Impacta, Senhor, alcança eles, ó Pai. Esse é o propósito nosso, Senhor. Que o Senhor alcance, né? A tua palavra venha e faça diferença na vida daqueles que ouvirem, Pai. Eu sei que ela não volta vazia, mas eu peço, em nome de Jesus, que os ouvidos deles estejam atentos, Senhor, para que possam compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Êxodo, capítulo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro da graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo ao meu senhor, e a minha mulher, e meus filhos, não quero sair fora. Então, seu senhor o levará aos juízos e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma suvela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se ele tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E, se ele não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ela fugirá. Mas se alguém se ensurdecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. E o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E a quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá.
palavras que falam a respeito dos servos, dos escravos da época, né? Que eram comprados, pessoas que não tinham bem nenhum, que não tinham tribo, que viviam ali, que fazia parte daquele povo, mas não tinha bem nenhum e precisava comer, precisava ter, se vestir, enfim, tinha que pagar por algum preço, né? Então, tinha esse mandamento aqui que foi dado. Durante 6 anos a pessoa servia e no sétimo saída do fogo, já não seria mais escravo, né? E aí tem os outros detalhes também a respeito do que era casado, sua mulher com ele, ia sair com ele, mas se tivesse filho, o filho ficaria, e assim por diante. Coisas que já, graças a Deus, não existem hoje, né, amados? Hoje somos todos livres. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito dessa passagem. Eu preferiria seguir em frente. Eu queria fazer um comentário. É, uma coisa interessante que a gente lembrar que a escravidão, no Antigo Testamento, ela existem vários tipos de escravidão, né? Mas aqui especificamente, o, o hebreu ali, ele se tornava escravo quando ele tinha dívida, né? É, quando ele tinha algum projeto, por exemplo, e ele não conseguia pagar, ele se tornava escravo, né, daquela pessoa na qual ele tinha aquela dívida. Então, é, a gente vê entre os judeus, né, o povo hebreu, o povo de Israel, é um povo que é muito próspero, né? Também por esse cuidado com o lado financeiro deles. Eles têm muito cuidado com essa questão dos projetos e das iniciativas que eles fazem, justamente porque eles sabem que o risco que eles têm é de se tornar escravo, né? E então, é, por exemplo, né? O pastor uma vez ele trouxe um exemplo dizendo que que um empresário ali tivesse um projeto, né? E ele fosse gastar 100 mil qualquer coisa, né? 100 mil qualquer coisa para poder criar, né? Fazer aquele projeto. E ele pegasse aquele dinheiro emprestado, né? Prometendo que ele fosse devolver aquele dinheiro depois de um ano. E só que depois de um ano o projeto dele só tinha retornado 80 mil, né? Ele só tivesse 80 mil, então ele estaria com 20 mil de dívida, né? Então, automaticamente ele se tornaria escravo daquela pessoa na qual ele tomou aqueles 100 mil emprestado, né? E também tem uma separação, acho que a gente vai ver em alguma outra lei depois, porque quando é hebreu, a dívida é só durante 6 anos. E no sétimo ano ele é liberto, né? Mas quando não é hebreu, parece que a escravidão podia ir até 50 anos, né? Então aquela pessoa se tornava escrava durante um grande período, depois ela era liberta. E aí quando a gente traz isso daqui para para o pecado, né? É justamente por isso que nós nos tornamos escravos do pecado, porque nós, né, tivemos uma dívida, né, que era impagável, né, através de uma falta nossa, né, de um erro nosso, e nós nos tornamos escravos do pecado. E existia também uma outra questão que quando a pessoa tinha essa dívida, alguém podia comprar a dívida dela. Então, geralmente, um parente, uma pessoa muito querida daquela pessoa que tinha se tornado escravo. Então, nesse nosso exemplo que a gente deu, a pessoa pegou 100 mil emprestado, no final só voltou 80,
devia 20. Então poderia um primo daquela pessoa, um parente, algum amigo querido ir lá e comprar aquela dívida, né? Pagar aqueles 20 mil que estava faltando, né, para a pessoa que pegou emprestado, e aquela pessoa se tornava escravo agora do primo, ou do parente, ou do amigo, né? Mas o primo, o parente, né, o amigo ali por, por amor, pela amizade, a pessoa se tornava escrava, mas ele deixava a pessoa viver livre. Ele deixava aquela pessoa viver como se ela não tivesse devendo nada para né, para aquela pessoa que pagou, né, aquele restante. E quando a gente leva isso daqui lá para Cristo, foi justamente isso que Cristo fez por nós. Quando nós, né, é, nos tornamos escravos do pecado, né, através do pecado da humanidade, né, através do pecado de Adão, nós tivemos uma dívida, né? E essa dívida ela foi paga através de Cristo. Cristo, né, veio e pagou aquela dívida. E entretanto, Cristo agiu da mesma forma, né, que através do amor, né, Cristo nos libertou. Então nós somos livres hoje, nós não somos escravos de Cristo, né? Nós somos livres. Ele pagou, né, a nossa dívida, ele tem o direito, né, sobre as nossas vidas, mas ele continua nos dando a liberdade. Ele continua, né, nos deixando viver, né, de maneira livre. Então, isso é um paralelo bem interessante quando a gente entende o sistema de escravidão da época ali entre os judeus e faz essa relação com o que Cristo fez né, conosco através da cruz. É, outro ponto que a gente vê aqui também é o cuidado dele com a mulher, né? Com a família, né? Ele até fala, né? Se o homem entrar solteiro, sai solteiro, se entrar casado, sai casado. Porém, se o senhor da casa der uma mulher e um filho, né? E eles tiverem filho, né? Ele vai sair sozinho, né? Ou seja, né? Aquela mulher e os filhos vão pertencer ao senhor. Isso é engraçado, né? É, Porque, veja bem, né? Aquela mulher, ela é escrava também, né? Daquele senhor, né? Então existe uma dívida, né? Ela ainda não deu tempo dela para ela ser liberta. Porém, o homem ele tem a opção de falar, não, eu quero ficar. E aí eles furavam a orelha do homem para que as pessoas publicamente vissem que aquele homem optou por ficar, né? Uma outra coisa também que a gente vê é que essa escravidão, ela não é uma escravidão como a gente enxerga a escravidão como foi feita com os negros, por exemplo, né? Muitos outros povos, não foram só os negros que foram escravos, né? Aliás, tem escravidão até hoje, né? Mas essa escravidão aqui, Deus exige respeito, né? Pela humanidade, exige respeito pelo homem. Então, o senhor ali, ele é responsável pela integridade do homem, né? Ele tem que ter o cuidado também pela vida daquele homem. Ele não pode ser um senhor que maltrata, né? Que é um senhor mau, né? É uma relação de negócio, né? E a lei ela veio para dar ordem ali, né? Na sociedade, para justamente para evitar esses exageros, né? Do senhor achar que ele poderia abusar, por exemplo, sexualmente das mulheres, né? Aqui, por exemplo, se um homem vender sua filha para ser escrava, ela não lhe sairá como saem os escravos, né? Se ela não agradar ao seu fim, ou seja, ele não pode pegar e vender aquela mulher, fazer como se fosse vender a mulher por, né, um objeto sexual, né? Não, se ele não quiser, ele vai ter que ele tem que devolver isso, né? Ele pode ter que dar a opção de devolver para os pais, né? Para onde ele comprou. E não poderá ser vendida para um povo estranho, né? Justamente para evitar essa, né? Que, ó, pois será isso deslealdade para com ela. Olha, veja bem, né? Deus tomando conta da integridade da mulher, né? Como mulher.
né? Ela não é um objeto, né? Ela tem, né, dignidade, né? E aqui fala, mas se a casar com seu filho, olha isso, hein? Vai tratá-la como filha, né? Ela deixa de ser escrava e passa a ser filha, né? Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Olha isso, né? Deus sabe da fraqueza do homem, né? Não é que Deus permite que você possa ter mais de uma mulher, né? Mas ele protege aquela pessoa que, né, que seria, né, deixada de lado ali, né? Se não lhes fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Ou seja, né, tenta trazer uma ordem, né, para aquela situação, né? Aqui a gente vê aqui, né, no 12, né, quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Aí é que vem aquele olho por olho, dente por dente, né? Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar, né, para onde ele fugirá. É que mostra, né? Já estava estudando pela manhã aqui, já falando da misericórdia de Deus, né? Porque uma das perguntas que eu fiz, né? Onde está o perdão, né? Um negócio desse, né? Duro, né? E aí, né? Pode perdoar, né? Não pode perdoar, né? E aí, sim, a gente tem que olhar para isso daqui como uma lei para a sociedade, né? Ela não quer dizer que ela não possa existir perdão, né? Esse homem aqui, se ele matar uma outra pessoa, a lei diz que ele será morto, mas ele pode se arrepender, né? Ele pode se arrepender e diante de Deus, Deus pode perdoá-lo, mas há consequências, né? Há consequências para os nossos atos. Então, assim, não impede que ele esteja morto, né? Aqui pelo cumprimento de lei. Mas é permitido que Deus o perdoe, né? Desde que ele, né, se arrependa, né? Aqui fala, por exemplo, porém, se ele matar alguém, né? Mas ele não armou a cilada, não foi de propósito, então Deus vai, né, lhe permitiu que caísse em suas mãos, né? Então, ó, te designarei um lugar para onde ele fugirá. Então, ele, assim, não é para matá-lo, é para deixar ele embora. Olha que interessante, né? É, mas Deus vai assim mostrando, né, a lei ali, ó, colocando o pessoal no eixo ali, né? Fala, ó, se fizer, se pisar fora da linha, né, não vai passar impune, né? Imagina, né, a dificuldade, né? Porque todo mundo fazia o que queria, né? Não existia uma orientação do que era certo e o que era errado, era só, né? E aí, aqui no 14, né? Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, você já leu aqui, Samara? Leu, né? Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-á até mesmo do meu altar, para que morra. Nossa, olha que coisa, né? Nossa, é forte, né? Assim, aquele que matar por traição, né? A gente vai lá em Caim e Abel, né? Forte, né? É, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto, né? O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Aqui já tá falando até de tráfico humano, né, gente? E hoje ainda Sim, tem, né? Como Deus, né? é, Aí. Quer continuar a leitura, Samar? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. então é só. A respeito disso, eu estava vendo aqui, aí eu fui lá em Provérbios capítulo 20, versículo 20, e fala que o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, pagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas. Quer dizer, porque aqui também fala, né, que a respeito do. Mas quem desobedecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-á do altar para que morra. E o que ferir a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá, né?
Mas aqui no Provérbios 20, versículo 20, fala: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais não ferem qualquer pessoa. No versículo 17. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então, é por isso que eu estava vendo esse detalhe aqui, porque eu fui lá no versículo, no Provérbios 20, capítulo 20, versículo 20, e fala, né, que o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. E se alguém abrir, e se algum homem pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a se levantar e andar, fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que a morte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme ao que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás a vida por vida. Duro isso, hein? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e danificar, o deixará ir, forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir, forro pelo seu dente. Então, o olho, o dente valia muito, hein? E se algum boi escanear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, hein? Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escarneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. E se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escarnecido um filho, quer tenha escarnecido uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi, se alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente.
também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escarnecedor e o seu dono não o guardou, certamente pagará por bois, aliás, certamente pagará por boi, não, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Amém? É, é umas leis aqui que, my God, né? Eu fico imaginando, esses dias aqui, perto da igreja aqui, o pedreiro estava trabalhando numa casa e o dono da casa tinha um cão, esses cachorros, não é Rottweiler não, é o Pitbull. Fila não, ó, Pitbull, é. E o cara tinha prendido lá o cachorro lá, e o pedreiro estava trabalhando lá, fazendo um piso, rapaz, não é que o cachorro escapou, rapaz, foi para cima do pedreiro e matou o pedreiro. O- Vizinho nosso aqui, um cara conhecido aqui. Aí a gente pergunta, aqui a lei, se o boi matar uma pessoa, tá aqui, ó. Se o boi matar, o dono é responsável. Vai pagar com a vida também. Mesmo, inclusive, se ele souber que o boi é escarnecedor, né? Porque tem esses animais que são, como é que se diz? São animais revoltados, são animais Violento, né? violentos, né? No caso do cão, do cachorro aí que eu estou falando, ele é um animal perigoso. Esse Rottweiler, esse Pitbull. Pitbull, às vezes ele pega até a própria criança do dono. É um animal que não se pode confiar. E aconteceu isso aqui, no vizinho aqui, e o cara morreu, né? E não aconteceu nada com o dono do cachorro. Complicado. Esses dias também aqui no sítio, viu? O sujeito passeava aqui com o cachorro, ele não passeia mais, passeava com esse pitbull aí, e ele teve um dia que, quando ele passava, meus cachorros latiam muito, né? Porque o cachorro de fora estranho passando aqui na rua, né? É normal os cachorros latirem. E acho que um dia ele soltou o cachorro. E o pitbull dele desceu aqui dentro da minha propriedade, atacou o meu cachorro que estava preso e eu que estava solto, e veio parar aqui na minha porta, cara. Mas foi um sufoco tão grande, cara. E na hora que eu saí assim, que eu vi aquele animal atacando meu animal aqui na varanda, e eu não tinha nada na mão no momento, e minha esposa empurrava a porta, porque a gente viu a hora do meu cachorro que estava apanhando entrar para dentro e o cachorro do cara entrar também. Eu fiquei assim tão indignado que eu ameacei o cara. Falei, se você passar aqui de novo, eu vou matar o cachorro e você. Falei pro cara. E tão furioso que eu fiquei na hora, rapaz. Nunca mais eu vi esse homem nem esse cachorro. Nunca mais eles passaram aqui. Mas foi um dia terrível, viu? Porque o Pitbull era uma fera, rapaz. É uma fera. E ele pegava assim o meu cachorro e para largar não foi fácil, viu, cara? O dono gritando lá de cima e. Ué, por quê? Falta de, falta de consciência do cara, né? Como é que o cara solta o cachorro e o cachorro entrar no meu quintal, cara? Quer dizer, o cara perde totalmente a razão. Concorda comigo? Bom, mas isso é um outro detalhe. Vamos deixar isso para lá, porque já passou. Deus sabe todas as coisas. Mas olha aqui, as leis de antigamente eram duras. E a gente pode perceber aqui que
Era dente por dente, olho por olho. Não tinha esse negócio, não. E a pessoa tinha que tomar muito cuidado, viu? Porque podia pagar com a própria vida. Principalmente se o cara tinha um boi escarnecedor e acontecia de atacar e alguém morrer, o boi seria apedrejado e a sua carne não se comeria a sua carne, mas o dono do boi, aqui fala no 28, né? E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o dono morrerá. Então, são dois detalhes, né? Se a pessoa não conhecia, não sabia que o boi podia fazer isso e o boi fizesse, tudo bem, o cara ia ser absolvido. Mas se ele tivesse ciência de que o boi realmente era perigoso e não tomasse nenhuma posição e acontecia um acidente desse, o boi morria e ele também. O boi era apedrejado e o seu dono também. Trazendo uma visão de controle, né? Uma visão de justiça ali, né? Um parâmetro para a sociedade ali, ela ter um pouco mais de discernimento sobre os atos dela, né? Para elas serem autorresponsáveis, né? É, e, e lá na frente a gente vai ver, né? Depois, né? Jesus, né? Trazendo uma visão que essas coisas elas precisam ser feitas, mas não pelo medo, né? Mas pelo amor, né? Nós precisamos tomar cuidado, né? De tapar um buraco, né? Que a gente faz ali, porque alguém pode se machucar, não porque eu serei punido, né? Então, é esse cuidado, né? De a gente sempre dar valor à vida, né? A gente valorizar a vida do outro, né? A gente ter esse cuidado com o próximo, né? E a lei, ela vem justamente, né, falar sobre isso, né, para as pessoas, mas de uma forma dura, né, porque as pessoas elas não têm esse cuidado aqui ainda na época, né? Tinha muita gente ali que, não só na época, né, porque se a gente olhar para o dia de hoje, né, é, a gente vê as pessoas, e as pessoas a gente se inclui também nelas, né? Um descuido com o próximo, né? E aqui a gente vê aqui, ó, né, mas se houver dano grave, vamos lendo pouco a pouco aqui, ó. A gente vai parando onde forem chamar atenção aqui, ó. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe está morto, né? E aqui tá falando, né, que nem assim, ó, se a pessoa amaldiçoar, mate a pessoa. Não, ela está morto. E o que que é estar morto, né? É estar longe de Deus, né? Espiritualmente, Espiritualmente você morto morre, né? espiritualmente. É. Exatamente. Se dois brigarem, né, e qual é a forma de você reviver, né? É se arrepender, né? É pedir perdão, né? Se dois brigarem, né, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, né, e o ferido não morrer, mas cair de cama, né, se ele tornar e levantar e se andar fora, apoiado sobre o bordão, então será absolvido. Olha isso, né? Tenta trazer meio que uma ordem, né? Você dá uma pancada no cara, mas o cara ficar uns 2 dias vivo ainda, então beleza, então você tá livre. Agora, se o cara morrer, você ó, vai ter que pagar com a vida, né? Somente ele pagará o tempo que ele perdeu, né?
e o fará curado. Se alguém ferir com um bordão o seu escravo, e o seu escravo ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque o dinheiro é seu. É forte, né? Mas assim, trazendo para o senhor ali, falou, ó, cuidado, né? Não seja cruel, não, meu Deus. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa e aqui quando a gente lê, gente, nossa, é muito forte, porque assim, isso aqui é assim, se alguém ferir com um bordão seu escravo, né, sua escrava, e ele, né, debaixo da sua mão, será punido, né? Porém, se ele sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido. E Deus não está autorizando da pessoa, você pode bater no seu escravo com bastão, mas só não mata, né? Porque assim, se você matar, você será punido, mas se você não matar, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo dentro da lei. E isso aqui não é autorização para o senhor bater nos escravos, né? Porque isso aqui não é do agrado de Deus, né? Isso aqui são leis, né, para trazer orientação para o homem, né? Não para permitir, né, dar aval para o homem, ó, pode fazer a maldade aí, só não mata, né? Só não, né? E às vezes algumas pessoas questionam, né, a Deus, né, e a Bíblia, né, a própria palavra, né, e pode até usar isso aqui como argumento, falar, pô, que Deus é esse que permite? Não, ele não permite, né? Ele traz a lei justamente para trazer discernimento do que é correto e o que é errado, né? Mas isso aqui não é uma autorização, né, para o senhor ali bater no escravo, né, somente não matar, né? Então, cuidado, né, que tem que ter, né? Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de abortar, né? Então o marido pode pedir indenização e o que quiser, né? E aí o juiz que vai determinar se aquilo ali que ele pediu, né, é justo ou não, e o cara tem que pagar, né? Se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho. Aí aqui, nossa, aí já começa a pegar pesado mesmo, e a gente vê que até hoje no Alcorão, por exemplo, né, é levado isso aqui a ferro e fogo, né? Porque a gente for lembrar, né, daquela experiência que a gente teve lá atrás, né, o Alcorão, ele foi, né, criado ali pelo povo árabe ali, né, Maomé, 600 anos depois de Cristo ali, e eles cresceram com judeus, né, eles cresceram com cristãos, né, então eles ouviram muito, né, muitas histórias do Antigo Testamento, né, as histórias de Jesus, eles não tinham acesso ao Novo Testamento, mas eles ouviram a história de Jesus através dos cristãos ali da época, né, e Maomé criou o Alcorão ali, né, baseado nisso que os judeus falavam para ele ali, né? E aí, felizmente, isso aqui se perpetuou, né, entre eles, né? E hoje eles ficam escravos escravo daquilo que estão ali e pisou na bola, né? Não tem perdão, né? É cruel mesmo o negócio, né? Mas não E são todos eles, né? São mais os xiitas, né? essa é a Que lei, são né, duas. seu Mário? O Alcorão é a lei do Alcorão, né? Então, assim, se você fizer uma coisa errada, você vai pagar né? Se você tirou Sim. um olho, você vai tirar o seu também, né? E, e se com violência fizer cair um dente, né, do seu escravo, né, ou escrava, olha lá, né, aqui vai pegando pesado, vem a questão do buraco lá que o seu Mário falou, do boi, dos animais, você ter cuidado com o outro. É a mesma coisa você pegar o carro e andar em alta velocidade, né? Por aí, como se, né, sem preocupação com o próximo, né? Achando que, não, eu vou me divertir aqui, mas cadê a sua responsabilidade? Se você, né, atropelar alguém, causar um acidente, você é, é responsável por aquilo que você está fazendo, né? Então, traz, traz realmente consciência ao homem, né, do que é certo e o que é errado ali, né? Não é porque ninguém tá vendo, né? Não é porque ninguém tá vendo que você pode virar as costas. Nós somos responsáveis, né? Ó, aqui eu tô fazendo aquela pergunta que o senhor colocou aqui, né? No Alcorão, né? Fala de olho por olho, dente por dente, né? Eles aplicam essa lei até hoje.
Aí fala que sim, né? O princípio aparece no Alcorão, mas não exatamente do mesmo modo que na Torá, né? E a aplicação prática hoje varia muito entre países muçulmanos, né? Então, aqui, ó, o texto mais citado fala aqui, ó, prescrevemos para ele vida por, né, vida por vida, olho por olho, nariz por nariz, aqui, ó. Mas quem perdoar e fizer reconciliação, isso lhe servirá de expiação, né? O princípio de proporcionalidade existe, semelhante ao olho por olho, né? O próprio versículo abre espaço para perdão, né? Já que você está Então, ligado aí, você pode me informar direitinho. São sunitas e xiitas, né? Os dois grupos de islâmico. não, não, não sei, Samara. Isso tá indo para um É, nível que porque os desconheço. xiitas é que são aqueles que matam em nome de Alá, né? Que acham que estão fazendo bem, que vão ser ressarcidos na outra vida por Alá. Já os sunita, né? São o povo mais moderado. São o povo que vai para o Alcorão, mas que pensam diferente. Já não tem essa violência toda. Mas aqui, ó, Samara, fala que perguntei aqui, mas se a pessoa não quiser perdoar, ela pode exigir, né? E aí que fala assim, em princípio, dentro da lei, né, islâmica aqui, a vítima pode exigir a retaliação, se não quiser perdoar. Forte, né? Forte, muito forte, porque aqui no rodapé da minha Bíblia me leva lá em 1 Samuel, capítulo 24, quando Saul perseguia Davi para tirar-lhe a vida. E Deus entregou Samuel nas suas mãos, na caverna. E Samuel foi lá e não matou Saul. Samuel cortou a orla, né, Davi, do né? seu manto, Davi. né? Davi que cortou, É, né? cortou a orla do seu manto e ficou de longe assim e acordou ele e falou: olha, Deus me entregou você hoje, mas eu não quis tirar a sua vida porque eu sei que você é ungido do Senhor e não vou eu tirar a vida do ungido. E falou para ele: ó, quero que você saiba que eu não planejei nada de tirar a sua vida, não sou seu inimigo, porque as pessoas colocaram na cabeça de Davi, né? Saul colocou na cabeça dele que Davi queria tomar o trono dele, que e ele tentou tirar a vida de Davi por causa disso, né? Para não perder o trono, mas ele perdeu o trono, quem perdeu o trono foi ele mesmo, desobedecendo as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Chegou até a consultar aquelas ciganas da época, né? E desobedeceu completamente a Deus. Ele perdeu a vida dele, perdeu o reinado dele por desobedecer. Então nós precisamos estar sempre atentos, amados. É aquilo que acabamos de falar aqui. O filho que amaldiçoar pai e a mãe, a vida, ele vai entrar em trevas. Por quê? Ele morre espiritualmente, né? Então a pessoa que sai da presença de Deus, que comete graves erros, não é que ela vai pagar com a vida, né? Mas ela morre espiritualmente. O Espírito Santo se afasta dela, ela fica, ela morre espiritualmente. Então essa morte hoje é dessa forma, é a morte espiritual. Quando você comete um pecado consciente, né? Consciente, veja bem, consciente. Que muitas vezes a pessoa faz alguma coisa inconsciente, mas quando você comete a coisa consciente, sabendo o que você está fazendo, e você faz,
você paga com a morte. E a morte é espiritual. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e vocês? Bom dia. Então, no Velho Testamento, que era olho por olho, dente por dente, era, era forte, mas eu acho que era mais. Tipo assim, as pessoas tinham mais temor para fazer as coisas, porque você imagina, se o seu animal fazer, você também vai pagar até pelo seu animal, então eu acho que você prestava mais atenção ou no que estava acontecendo. Porque se a sua vaca fizesse algo, matasse alguém, ela seria morta, mas você também tinha que pagar. Nosso Deus, é uma lei muito forte. E se a gente trazer para os dias de hoje, igual o seu Mário estava falando da morte espiritual, eu acho que não mudou muito, porque quando fazemos algo, Deus nos perdoa, mas a consequência daquele algo nós temos. Até podemos não perder a vida, mas tem consequência que ela é muito forte dos atos que nós fazemos. Só que a gente esquece que, porque hoje não é mais o olho por olho e dente por dente, acha que podemos fazer, que não devemos ter o cuidado que tinham daquela época, porque hoje o homem aceita a impunição visível, né? Mas a invisível, ela tá lá. Deus é justo, Deus é fiel. A consequência que você tem dos seus atos, Jesus falou que nós teríamos as consequências, né? Que ele perdoaria, mas a consequência do que fizemos nós íamos viver. Então, às vezes a consequência é quase isso daí, um olho por olho, dente por dente. Porque tem consequência que é muito forte também. Então, nós devemos prestar atenção que muitas coisas não de verdade mudou totalmente. Eu penso assim, porque tem, igual se você rouba, por exemplo, se você roubar, a consequência daquilo ali vai te perseguir. Você pode ser perdoado, mas vai te perseguir. No Velho Testamento, o que aconteceria? Você morreria, né? Você teria que pagar pelo que você fez. Mas hoje, é igual o Samara falou, a gente morre espiritualmente, perde a graça, perde o Espírito Santo que fica com você quando você faz aquela coisa errada. Então, isso eu acho que é pior você ficar sem Deus. Porque sem Deus você fica sem norte, você fica sem direção, é complicado. É isso aí, Antônio. É isso aí, bem colocado. A gente tem que entender o seguinte: às vezes a gente comete um erro, né? No momento de fúria, no momento de. Num instante assim, sem pensar, no momento de ira, uma discussão, algo que você. Né, foi um momento que você cai no erro. Agora, o que a Bíblia quer dizer aqui também é caso pensado. Quando você sabe que não pode fazer aquilo e você maquina em fazer. Você estuda, você projeta, você planeja e vai e faz, sabendo que não pode fazer. Então, quando coisas de caso pensado, então aí você morre espiritualmente, porque você fez de caso pensado. Você sabia que não podia fazer, o Espírito Santo falou para você não fazer, mas você planejou, projetou e concluiu o ato. Então aí não tem jeito, meu irmão. Aí é morte. É morte espiritual, porque você planejou, você sabia que não podia fazer, mas você planejou, estudou como ia fazer, teve todo um tempo para você voltar atrás, e você não voltou. Você prosseguiu no seu intento. Então foi de caso pensado. Aí não tem jeito. É morte espiritual. Mas a gente tem que lembrar aqui também, né, ó, que ó, é engraçado, porque ó, no Torá, né,
a justiça pública, né? Não tinha que ter a retaliação ali, né? O Alcorão também, né? Eles fazem troca por dinheiro também. Lá no Irã, por exemplo, isso aí que a gente falou agora, já fizer, já era, né? Mas Jesus, né? Ele vem, é coração do crente, ó, é que o discípulo ele é chamado a perdoar, né? A perdoar, né? A se arrepender o tempo todo, né? E É, não existe nada que a gente possa fazer que Deus não possa nos perdoar, né? sim, sim. Então, Mas, ele quer mas arrependimento, né? É um coração tem que realmente haver um arrependido, arrependimento né? genuíno, né? É, Tem que ser algo profundo lá dentro. Aí é você e Deus. porque a pessoa, às vezes, ela peca e aí ela coloca na cabeça dela que ela não é mais perdoável por Deus, né? E isso não é verdade, né? Isso não quer dizer que não teremos que pagar as consequências daquilo que nós fazemos, né? Mas Cristo sempre nos chama ao arrependimento, porque corre o risco das pessoas acharem de que por elas não terem direito ao perdão, então agora elas podem viver, né, no pecado para sempre, porque e aí fica entregue ao inimigo, né? Mas Deus não quer isso, né? Deus quer que a pessoa se arrependa, que ela, né, volte para Ele, né? E muitas vezes essas pessoas, né, um pecado assim, né, de matar alguém ou não explicitamente intencional, né? Essas pessoas muitas vezes, às vezes elas viram testemunhos, né, que mudam a vida de outras pessoas, né? Então são pessoas que se tornam arrependidas e um instrumento de Deus, né, para trazer luz, né, na vida de tantas outras pessoas também, né? Então Deus usa cada um, né, da maneira correta e no momento certo, né? Verdade, Por Fábio. aí. Igual o seu Mário falou aí do homem que foi trabalhar e perdeu a vida dele. E com o dono daquela casa, nada aconteceu. Se era no Velho Testamento, ele teria perdido a vida, assim como ele permitiu o cachorro dele, porque ele sabia que se você tem consciência, igual o seu Mário falou também, e está escrito aí no Velho Testamento, que você tendo a consciência que o seu animal era mau, você tinha que ou livrar-se dele, porque você ia ter consequências ruins, você ia perder sua vida também por manter um animal desse, ou você ia ter que manter ele vigiado muito bem. Agora, nos dias de hoje, as pessoas mantêm um animal desse sabendo que ele vai fazer mal. Poxa, o homem foi lá trabalhar. O homem nem estava entrando igual muitas pessoas criam os cachorros por causa que é para proteger de roubo, de coisas assim. Mas nós sabemos que esse tipo de cachorro é muito perigoso e até mesmo para os próprios donos, que eles atacam até os próprios donos. E permitir, nossa, é assim, é um pouco até revoltante imaginar que o homem nem foi punido e o outro perdeu a vida. É muito triste, seu Mário, isso que o senhor falou. Eu Mas é fiquei verdade. pensando, nada foi feito, isso não Não foi aconteceu nada. fatalidade, não é uma fatalidade. Foi uma fatalidade, mas não era possível ter sido evitado. Aquela pessoa sabia o que ele tinha dentro da casa dele. Uma É, displicência, né? É, então assim, a lei antiga às vezes parecia melhor em alguns casos. E hoje, porque temos o perdão, que podemos ser perdoados, as coisas ficam mais negligenciadas. cara. Eu vou até me informar, viu? Já que eu lembrei desse fato, eu vou até me informar se esse cachorro ainda tá com o dono lá, porque é lá pertinho da igreja. O Fábio sabe onde é que é, Fábio. Fica a 5 casas da igreja ali. Vou até perguntar se esse cachorro ainda tá lá ainda, se o dono.
o mantém. Triste, hein? É bem triste mesmo. A gente vê coisas assim, né? Aqui é diferente, seu Mário. As pessoas que têm um pitbull, o pitbull tem que ser bem cuidado. Não, as pessoas não chegam perto. Se ele tá andando na rua, às vezes eles têm mordaça, sabe? Para sair. Focinheira, né? É, então é assim, bem diferente. E aqui também as pessoas não treinam os cachorros para atacar as pessoas, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui limpar a casa e nas casas que tinha cachorro, eu não tinha coragem de entrar, eu ficava assustada, eu ficava com medo, porque aí no Brasil eu fui mordida de cachorro, né? Então eu não Ah, gostava de cachorro mais depois que eu fui mordida. Então eu não gostava de entrar nas casas, eu tinha medo, eu entrava assustada. Então os cachorros também ficam assustados com você quando você é assustado. Aqui eu aprendi que eles são bons, eles são amigáveis, né? Então, e os donos falam bem assim: não, não, ele é amigável, não, não se preocupe. Só que eu ficava naquele medo no começo, e se vinham perto de mim, eu já ia com veco para cima deles, entendeu? Então, eu tava me tornando a pessoa má aqui. Então, você é mal visto assim aqui. E aí eu fui aprendendo, vendo que eles não me atacavam e fui mudando. E eu consigo ver a mesma coisa quando vê uma pessoa trabalhar comigo e ela chega de nova, ela faz a mesma atitude que eu. Talvez porque a mentalidade aí é diferente, né, para os animais, né? Eu não tenho mais certeza disso, porque faz tanto tempo que não estou aí que eu não sei, mas aqui é muito diferente. Os animais é realmente amigável, eles são amigos mesmo, são feitos para ficar com a pessoa. Você não treina eles para atacar ninguém, não é assim. Então, talvez essa seja a diferença que eu não consigo entender. Você tem a personalidade também do indivíduo, né? A personalidade do animalzinho, né? Tem cachorro, por exemplo, que o pitbull, por exemplo, ele tem problema com outros animais, né? Então, o ser humano ali e tal. Já tem o Rottweiler, que acho que já é o contrário. Esses dias a minha cachorrinha é super dócil também, assim, nunca rosnou pra ninguém. Aí veio uma amiga, trouxe um cachorrinho, eu fui fazer o carinho na outra cachorrinha, ela avançou na cachorrinha. Assim, nunca Oh, teve uma atitude dessa, sabe? Mas naquele momento, né, ela sentiu ciúmes e atacou. Então a gente nunca sabe realmente. O que tem muito, acho que que acontece muito, às vezes essa pessoa tá tão acostumada com o cachorro e ele acha que aquele cachorro, ele quer fazer com que aquele cachorro fique amigo de todo mundo. Mas é um cachorro que ele não foi criado para isso, ele não foi preparado para isso. E aí quer andar com o cachorro natureza solto na dele. rua, quer andar com o Hum, cachorro solto na rua. E como você falou, se o cachorro vê a reação de medo da outra pessoa, o cachorro ele fica, né, instigado, né? E aí ele pode realmente mudar o comportamento, né? Então, não é um brinquedo, né? ele não é racional, né, Fábio? Não é um brinquedo, e é um bicho forte, né? Então, É. e cuidado. Agora, realmente, parece que eles fazem alguma coisa diferente aqui, né? É, não é? É diferente. Eu acho que é. Pelo menos eu penso assim. E às vezes é igual eu, quando eu, às vezes contava para meus filhos como é lá, né? Os gatos é soltos, os cachorros é soltos. O meu filho, quando era pequenininho, e eu falava, só que os cachorros de lá não são amigáveis. Ele falava, então não quero ir no Brasil. Ele tinha medo, né? Então é. E hoje o seu Mário me fez lembrar isso. E eu falo, nossa. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, por esse dia lindo que o Senhor deixou nascer para nós, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo ar que podemos respirar. Te agradeço porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia, Senhor. Que esse dia, Senhor, nós venhamos, Senhor Jesus, fazer a diferença. Deus, que possamos ser melhor do que fomos ontem, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida do seu Mário, pela vida do Fábio, pela vida da Dona Marinês, Tamires.
pela vida da dona Lucinha, do Caio que está nesse devocional novo, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida de todos aqui, Pai, e coloco todos, Senhor Jesus, na tua presença, Senhor. Senhor, eu te coloco eles, te apresento eles, Senhor Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, cobrindo eles, Senhor Jesus, com o seu precioso sangue, guardando e livrando, Senhor, de todo mal, Senhor, das pessoas maus, das coisas maus, Senhor. Livra-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, com a tua poderosa mão, Senhor. Coloque em nós, Senhor Jesus, a sua armadura, Senhor Jesus. Nos revista, Senhor Jesus, para que possamos nos estar preparado contra, Senhor, o nosso inimigo, Senhor, e proteger-nos, Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas nossas famílias também, Senhor. Guarda, Senhor. Guarda, santifica, Senhor. Purifica, Senhor. Traz, Senhor Jesus, cura, Senhor. Traz, Jesus, salvação, Senhor, na nossa família, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, pelas pessoas também, Jesus, que está hospitalizada, Senhor. Também, Senhor Jesus, te peço pela família do Fábio, Senhor, pelo seu pai, pela sua irmã, pela sua tia. Senhor, o Senhor sabe a hora de todas as coisas. E temos te pedido, Senhor Jesus, por cura, por libertação. Deus, vem, Senhor, traz, Senhor, faz o que o Senhor tem para fazer, Senhor. Porque, Senhor Jesus, o Senhor diz que aquele que bate na porta, o Senhor abre, o Senhor escuta, o Senhor faz. Deus, se tem algo impedindo, Senhor Jesus, da nossa cura, da nossa libertação, Senhor, do nosso pedido para o Senhor chegar aqui, Senhor, envia, Senhor Jesus, os seus anjos guerreiros para guerrear nossa batalha, Senhor, aonde tiver a nossa cura, Senhor, e faça com que, Senhor Jesus, ela chegue até a nós, Senhor, porque assim foi, Senhor Jesus, com Daniel. Então faz também por nós, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. E ela, Senhor, é o nosso exemplo, Senhor Jesus. E eu tô te pedindo, Senhor, porque o Senhor já fez antes e o Senhor pode fazer hoje ainda. Enviar os seus anjos, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, para guerrear a nossa guerra, Senhor, e trazer, Senhor, a nossa cura, a nossa casa, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque uma vez que pedimos, Senhor, e sabemos que o Senhor ouviu, Senhor, possamos também, Senhor Jesus, a começar a agradecer, Senhor, pela cura. Senhor, eu creio que assim é, Senhor. Então eu te agradeço já, Jesus, pelo sucesso da cirurgia do pai do Fábio, pela cura da irmã dele, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, Senhor Jesus, que o Senhor tem para nós, Senhor. Porque, Senhor Jesus, se nós humanos somos capazes, Senhor Jesus, de ajudar o próximo, Senhor, de ter amor, imagina o Senhor, Pai. Se temos como dar, Senhor, um pouquinho do que temos ao próximo, imagina o Senhor que é um pai. Se vê um filho necessidade, não faria? Sim, o Senhor faria, Senhor, eu creio. E te agradeço, Senhor Jesus, pela sua provisão. Te agradeço no nome de Jesus, Senhor. Guarda, Senhor, nossas famílias mais uma vez, Senhor. Guarda, Senhor, protege, Senhor, livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, uma parede de fogo nos protegendo, Senhor, a nós e a nossa família, Senhor. Eu te agradeço, Deus, no nome de Jesus, Senhor, por todas as coisas, Senhor, por tudo que o Senhor é por nós, Senhor Jesus. Te agradeço no nome de Jesus, seu filho amado. Amém, Senhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. estão querendo ser big. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.